Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre um dos principais tipos de tecido do nosso organismo, que é o tecido epitelial. Antes de começar a nossa aula, eu peço a vocês que façam inscrição no canal. Sempre vou postar vídeos sobre tecidos e sistemas, tá? Associados aí à histologia. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, faça comentários, faça questionamentos, que eu sempre vou responder aí na medida do possível. Bom, então, falando um pouco sobre o tecido epitelial, ele é um tecido que ele é derivado dos três folhetos germinativos, ectoderma, mesoderma e endoderma. Então, os três folhetos vão dar origem a diferentes tipos de tecido epitelial. O epitélio, como a gente sabe, é um tecido avascular, quer dizer que ele não possui vasos sanguíneos que irrigam diretamente, né, essa estrutura, composto de células que cobrem as superfícies corporais externas, como a nossa pele, por exemplo, e revestem as cavidades fechadas internas, incluindo o sistema circulatório e os tubos corporais que se comunicam com o exterior, né, como, por exemplo, os tratos gastrointestinais, respiratório e gênito-urinário. O epitélio também forma a porção secretora, que a gente denomina de parênquima, das glândulas. Então, toda vez que você ouvir a palavra, você lê a palavra parênquima, você sabe que eu estou falando da porção secretora das glândulas, certo? Que corresponde ao tecido epitelial. E seus ductos. Além disso, células epiteliais especializadas funcionam como receptores para sensações especiais, como, por exemplo, o epitélio presente no nariz, né, referente ao olfato, o paladar, a audição e também a visão. Quanto à classificação do tecido epitelial, em relação à forma do tecido epitelial, nós vamos ter um tecido que ele pode ser simples, né, quando a sua espessura é formada por uma única camada de células, e nós vamos ter o tecido estratificado, quando tem duas ou mais camadas de células. Além disso, nós podemos classificar essas células quanto à forma, como por exemplo a pavimentosa, que seria uma célula mais achatada, quando a largura da célula é maior do que a sua altura. A célula ela pode ser classificada como cuboide, quando a largura, a profundidade e a altura são aproximadamente as mesmas. Ou ela pode ser uma célula colunar, quando a altura da célula excede apreciavelmente a sua largura, certo? Então aqui nós temos alguns exemplos de classificação. Nós vamos ter o epitélio simples pavimentoso, que vai estar localizado onde? No sistema circulatório. Um exemplo é o endotélio. Nós vamos ter as cavidades corporais, que a gente vai denominar esse tecido simples pavimentoso de mesotélio. Nós vamos ter a cápsula de Bowman, as cápsulas dos rins, também que é composto por esse tecido simples pavimentoso, e os espaços respiratórios do pulmão. Qual que é a principal função desse tecido simples pavimentoso? Troca, né? Barreira no sistema nervoso central e lubrificação. Então é importante a gente lembrar que toda vez que a gente identificar uma classificação específica de um tecido epitelial, vai estar diretamente associado com a função do órgão e ou tecido. Ainda nós vamos ter o tecido simples cuboide, são pequenos, vai estar localizado em pequenos ductos das glândulas exócrinas, superfície do ovário, né, o epitélio que a gente denomina de germinativo. Toma cuidado para não confundir isso, né, com os folículos, tá? Então, o epitélio germinativo é o epitélio que reveste toda a estrutura do ovário. Túbulos uriníferos e folículos tiroideanos. Qual que é a principal função dessas estruturas? Absorção, barreira e secreção, tá? Correspondente aqui a cada um aqui desses tipos de tecido. Simples colunar, intestino delgado e cólon, função absorção e secreção, revestimento do estômago e glândulas gástricas, secreção, vesícula biliar, absorção. Nós ainda temos dentro das classificações não convencionais, né, nós vamos ter duas categorias especiais. Uma delas é o pseudoestratificado
e a outra é o de transição, que a gente vai falar mais à frente. Pseudoestratificado a gente vai encontrar principalmente no epitélio respiratório, traqueia e árvore brônquica, função, secreção e condução, no ducto deferente, absorção e condução, nos ductos eferentes do epidídimo. Estratificado pavimentoso, nós vamos encontrar na nossa epiderme, na cavidade oral e esôfago, na vagina, barreira e proteção, tá? Lembrando que essa estrutura estratificado pavimentoso, ela vai ter uma origem embriológica similar. Estratificado cuboide, ductos das glândulas sudoríparas, grandes ductos das glândulas exócrinas, junção ano-retal. Estratificado colunar, ductos maiores das glândulas exócrinas, junção ano-retal. E de transição, como eu falei para vocês, nós vamos ter esse epitélio nos cálices renais, nos ureteres, na bexiga e na uretra. Então, todo o sistema renal, né, a gente vai ter essa estrutura aqui de transição. Qual que é a função? Barreira e uma propriedade distensível. Por isso que esse epitélio de transição ele é tão importante nessas estruturas. Além disso, as células epiteliais, elas possuem o que a gente denomina de polaridade celular. Então, o que seria essa polaridade celular? Ela vai apresentar um domínio basal, um domínio lateral e um domínio apical, certo? Então, falando inicialmente aqui das estruturas apicais, vou diminuir aqui para a gente conseguir observar melhor. Primeiro que a gente vai falar sobre são as microvilosidades. Então aqui a gente consegue observar as estruturas de microvilosidades, que são prolongamentos citoplasmáticos contendo um núcleo de filamentos de actina. Então a gente consegue observar aqui nessas estruturas, né, das microvilosidades, como a gente consegue ver aqui. Então nós vamos ter essa trama, essa rede, né, de filamentos aqui de actina. Toda essa estrutura ela vai ser ligada, né, aqui na parede da membrana celular através da miosina 1. Então, que a miosina 1 ela vai ser importante para poder fazer essa conexão, essa ligação entre essa estrutura da actina e essa membrana. Nós vamos ter, conectando essas estruturas, moléculas de facina, de fibrina, de espina, tá? Eu não vou entrar dentro da função de cada uma, mas se vocês pegarem o livro, vocês vão conseguir identificar aí essas funções. Além disso, nós vamos ter aqui a vilina. Essa vilina ela vai ser importante porque ela vai estar aqui nessa parte espinhosa, né, nessa porção aqui final aqui da microvilosidade, fazendo com que eu tenha essa ligação das moléculas de actina, que é essa porção aqui terminal. Além disso, nós vamos ter aqui na trama terminal, nós vamos ter moléculas de miosina 2. Isso aqui vai ser importante para o processo de motilidade, né? Vai conferir uma certa motilidade a essas microvilosidades. Aqui a gente consegue observar ainda que a gente vai ter, né, moléculas do citoesqueleto, além dos filamentos de actina, nós vamos ter os filamentos aqui intermediários que vão dar suporte a essa trama terminal. Além disso, vai ser a localização e função dessas microvilosidades. Presente em muitas células epiteliais, aumenta a superfície absortiva da célula, né? Então ela tem essa capacidade de aumentar o processo de absorção aí do que estiver passando nessas estruturas aqui que a gente denomina de microvilosidades. Onde que a gente consegue observar essas estruturas? Nas células absortivas intestinais e nas células tubulares renais, tá? É onde a gente consegue observar mais facilmente aí essas microvilosidades. Além disso, nós vamos ter uma estrutura bem similar às microvilosidades que a gente denomina de estereocílios, né, que é basicamente composto de núcleo de filamentos de actina unidos por ligações cruzadas pelas proteínas formadoras de feixe de actina, onde que eu vou identificar onde eu vou encontrar esses estereocílios. No sistema reprodutor masculino, principalmente no epidídimo, parte proximal do ducto deferente, e desempenha a função absortiva. Então a função do estereocílio é bem similar aí da estrutura
das microvilosidades. Tem basicamente a mesma função, o que difere é a localização. Nas células pilosas sensoriais da orelha interna, atuam como mecanorreceptores. Então, ela tem essa função diferenciada quando a gente está falando aí das estruturas presentes na orelha. Nós vamos ter o que a gente denomina cílios. Nós vamos ter 3 tipos de cílios. Nós vamos ter os cílios móveis, os cílios primários e os cílios nodais. A gente vai falar desses diferentes tipos de cílios. Qual que é a principal função desses cílios móveis? Obviamente, né, motilidade. Eles são comumente encontrados no epitélio, né, que atuam no transporte de secreções, proteínas, corpos estranhos ou células em superfície, como por exemplo na tubuterina. Então, na tubuterina nós vamos ter esses cílios móveis que vai facilitar ali, né, o transporte do ovócito e ou zigoto após o processo de fecundação. No epitélio olfatório também a gente vai ter presentes nos espermatozoides na forma de flagelo e proporcionam o movimento para a frente ao espermatozoide. Então, nós temos aí o flagelo no espermatozoide que tem essa função aí, né, de movimentação. É composto basicamente de núcleo de microtúbulos dispostos em um padrão de 9:2 com proteínas motoras associadas. Tá? Então, nós vamos ter aí essa formação aí dos cílios. Os cílios primários, eles vão ter um padrão parecido, né? Aqui nós vamos ter 9:0, então são 9 conjuntos aqui, mas a gente não vai ter aqui o conjunto central. A ausência de movimento ativo curva-se passivamente devido ao fluxo de líquido, então ele não tem essa movimentação que os cílios móveis têm. Né? É um cílio que ele se movimenta através ali do fluxo do líquido. Onde que a gente vai encontrar? Quase todas as células do organismo nós vamos ter esses cílios primários, apesar de a gente não conseguir observar essa estrutura no microscópio óptico. A gente consegue, né, documentar, foi bem documentado nos ductos renais, epitélio dos ductos biliares, das glândulas do timo, tireoide, timo, neurônios, células de Schwann, condrócitos, fibroblastos, córtex da suprarrenal e células suprarrenais. Atuam como antenas sensoriais, então esse cílio ele tem uma capacidade sensorial. Alguns estudos têm demonstrado que esses cílios eles são extremamente importantes durante o processo de diferenciação celular, tá? Então, quando a célula está em processo de diferenciação, esses cílios eles auxiliam de alguma forma durante esse processo aí de diferenciação. Gera e transmite sinais do espaço extracelular para dentro da célula. Nós vamos ter os cílios que a gente denomina de cílios nodais, tem a disposição dos microtúbulos similar aos cílios primários, certo? Ele tem uma função de movimento rotacional ativo, onde que a gente encontra no embrião durante o processo de gastrulação do disco bilaminar próximo à área do nó primitivo. Né? Então, para quem não conhece a embriologia, então durante o início da terceira semana de gestação, né, 3 semanas após o processo de fecundação, existe uma área no embrião que ela começa a se espessar. E essa área é onde que sofre o processo de gastrulação, que é o processo de formação do disco trilaminar, ectoderma, mesoderma e endoderma. E essa região onde se inicia esse processo de gastrulação a gente denomina de nó primitivo. E é lá que essas células elas produzem, né, elas vão adquirir esses cílios nodais. Esses cílios nodais são essenciais para o desenvolvimento da simetria esquerda-direita dos órgãos internos. Então, se eu te retirar esses cílios nodais das células, basicamente nós não vamos ter esse padrão esquerda-direita e a gente vai ter aí uma anomalia associada a essa malformação de cílios nodais. Bom, além disso, além dessas estruturas apicais que a gente falou, nós vamos ter as estruturas laterais, né, o domínio lateral e suas especializações, que estão basicamente associadas à adesão celular. Eu vou procurar aqui, pegar aqui para vocês.
certo? Então, quais são as estruturas que nós vamos ter, né? Quais são os tipos de complexos juncionais que nós vamos ter nos tecidos epiteliais? Lembrando que esses complexos, né, tanto a polaridade apical, quanto lateral, quanto basal, vai diferenciar de acordo com o tipo de tecido epitelial que a gente está discutindo. Então, em relação à junção lateral, o que nós vamos ter são as junções de oclusão, que são junções, são estruturas que são impermeáveis e possibilitam que as células epiteliais funcionem como uma barreira. Então, aqui nós estamos vendo, né, os exemplos aqui dessas estruturas. As junções de oclusão, também denominadas de junções firmes, formam a principal barreira de fusão intercelular entre as células adjacentes, pela sua capacidade de limitar o movimento de água e de outras moléculas através do espaço intracelular. Então nós temos essas estruturas, essas moléculas, que elas vão basicamente impedir o fluxo, né, tanto de líquido, tanto de água, quanto de qualquer outra molécula grande aqui nesse espaço intercelular, nesse espaço entre as células. As principais moléculas de zonas de adesão que nós vamos ter são a ocludina e a claudina, são as duas principais. Nós vamos ter outras moléculas que vão estar associadas, aqui nós vamos ter uma lista aqui de moléculas de proteínas de adesão, ocludina, claudina, né, presente aí na maioria das junções de oclusão. Só que nós vamos ter, por exemplo, a JAN, né, que são moléculas que elas são presentes nas células endoteliais e moléculas importantíssimas, porque é elas que mediam as interações das células endoteliais com as adesões de monócito. Então, quando o monócito ele precisa sair do sistema circulatório para o tecido conjuntivo, ele vai identificar essas moléculas JAN e essas moléculas JAN vão auxiliar na passagem aí dessas células por esse espaço intercelular aí nas células endoteliais. Além disso, nós vamos ter as moléculas 1, 2, 3, AF6, singulina, né, simplequina, que são todas moléculas aí associadas com as moléculas de adesão. Qual que é a importância, né, dessas moléculas aqui, além de impedir essa passagem? Além das junções de oclusão, nós vamos ter também as junções de adesão, que fornecem estabilidade mecânica às células epiteliais por ligarem o citoesqueleto da célula adjacente. Então, são estruturas que vão unir, vamos dizer assim, o citoesqueleto de duas células que estão próximas umas às outras. Tais junções são importantes para criar e manter a unidade estrutural do epitélio. Elas interagem tanto com o filamento de actina quanto os filamentos intermediários e podem ser encontradas não apenas na superfície lateral, mas também no domínio basal da célula. Então aqui nós vamos ter moléculas que a gente denomina de caderinas. Essas caderinas elas são extremamente importantes e muito estudadas no epitélio. Um exemplo das caderinas estudo, né, associado a caderinas no desenvolvimento do câncer. Então, quando a célula neoplásica ela entra em processo de invasão do tecido adjacente, o tecido conjuntivo, geralmente há uma diminuição da expressão de E-caderinas, que é um tipo de caderina, e essa E-caderina, então, como ela está menos expressa, ela vai ter uma menor quantidade do domínio lateral e isso vai facilitar com que a célula migre e, além disso, prolifere mais. Tá? Então nós vamos ter essas caderinas, nós vamos ter proteínas da superfamília das IGs, tá? Que vão estar aqui associados tanto com esse processo de ligação dessas duas unidades, como também de reconhecimento dessas células. Nós vamos ter proteínas que a gente denomina selectinas, e integrinas com a fibronectina. No caso das integrinas, elas também são extremamente importantes no domínio basal, porque elas vão estar associadas com a ligação, né, das células epiteliais ao tecido conjuntivo subjacente, tecido conjuntivo que vem logo abaixo do tecido epitelial. Então aqui a gente consegue observar, né, aqui nós temos a estrutura aqui da
caderina, que é uma molécula que ela tem uma alta dependência dos íons cálcios, né? Isso vai ser bem importante aí para a manutenção aí das estruturas. Além disso, nós vamos ter estruturas que a gente denomina de desmossomos. Esses desmossomos eles são extremamente importantes, né, para a fixação da célula. Esses desmossomos eles vão ter associação com moléculas de E-caderina, né, que a gente vai ter uma estrutura que a gente denomina caderinas em zíper, né, as caderinas vão estar ligadas entre si. A gente consegue observar que nós vamos ter moléculas aqui nessas placas aqui tanto da desmocolina quanto da desmogleína, né, elas vão possibilitar o ligamento aqui com os filamentos intermediários aqui presentes no citoesqueleto da célula. Então nós temos aí essas placas de desmossomos que vão, né, estar associados aí com essa como a molécula de adesão, também mais conhecida como mácula de adesão, certo? Além disso, o que é que nós vamos ter? Além da estrutura de molécula de adesão, né? Molécula de oclusão, junções de oclusão, nós vamos ter as junções comunicantes. Então, as junções comunicantes, também denominadas de junções gap, né, do inglês, ou junções nexos, também, são as únicas estruturas celulares conhecidas que possibilitam a passagem direta de moléculas sinalizadoras de uma célula para outra. Então, as estruturas, essas junções comunicantes, elas vão possibilitar a troca, né, de material entre uma célula epitelial e outra. Lembrando que nós vamos ter moléculas que vão impedir o passe livre, né, de moléculas aqui no meio intersticial, então nós vamos ter uma quantidade de componentes aqui no interstício, né, entre as células, muito baixo. Nós vamos ter as moléculas de adesão, né, então nós precisamos de estruturas para possibilitar a troca de moléculas aqui entre as células. É importante a gente ressaltar que o tecido epitelial é um tecido que ele é avascular, então toda a nutrição das células epiteliais ocorre por esse processo de difusão simples, difusão facilitada, transporte ativo, transporte passivo. Então nós precisamos aqui dessas estruturas que a gente denomina, né, de junções comunicantes ou junções gap. Aqui nós vamos ter um tipo de junções gap, um tipo de junções comunicantes que a gente denomina de conexina. Tá? E nós temos aqui, a gente consegue observar que essa conexina ela tem uma estrutura, tem um mecanismo que permite abertura e fechamento aí para possibilitar o transporte e o não transporte, né, aí respectivamente dessas estruturas. Aqui nós vamos ter um quadro geral que basicamente ele vai resumir todas essas estruturas que nós temos, né? Então primeiro é a zona de oclusão. Nós temos principais proteínas ligantes, ocludinas, claudinas e JAM, componentes do citoesqueleto associados, filamentos de actina, funções. Vedação, né, vai permitir a não passagem, né, de compostos entre as células adjacentes, controla a passagem de moléculas entre elas. Né, define o domínio apical da membrana plasmática envolvida na sinalização celular. Lembrando que essa zona de oclusão ela vai estar aí nessa região apical da célula, né, mais próximo ao meio externo aí das células. Nós vamos ter a zona de adesão. Os principais proteínas ligantes são as proteínas caderinas, né? Aqui nós temos a E-caderina, que é um tipo de caderina. Qual vai ser os ligantes extracelulares? Além da E-caderina, nós vamos ter um ligante extracelular que a gente chama de catenina, né? Que vai associar aí com essa molécula. Moléculas do citoesqueleto associados, filamento de actina. Acopla o citoesqueleto da actina à membrana plasmática nas regiões de adesão intercelular. Nós vamos ter, além disso, a mácula de adesão, que a gente denomina de desmossomos, né, que são moléculas de caderinas. Dois exemplos aí de moléculas de caderina que nós vamos ter são as desmogleínas e as desmocolinas. Tá?
vão estar associados aos filamentos intermediários e a função acoplar os filamentos intermediários à membrana plasmática nas regiões de adesão intercelular. E nós vamos ter a adesão focal, né, que são as moléculas de integrinas, são proteínas da matriz celular que vai conectar os filamentos de actina aí também, tá? Então os filamentos de actina estão associados aí. Ancora o citoesqueleto de actina na matriz extracelular e detecta e transduz sinais do exterior da célula. No caso das integrinas, elas vão ter, além da associação com essas moléculas, né, essas filamentos de actina, elas vão ter ligação também, várias delas, que é uma família muito grande de proteínas, vão ter associação com proteínas quinases, que são proteínas associadas a processos de fosforilação, certo? E na região basal da célula, nós vamos ter os hemidesmossomos, né, que são proteínas da família das integrinas. Elas são bem similares aos desmossomos, mas elas vão ter aí a associação com filamentos intermediários e ancorar os filamentos intermediários à matriz extracelular. Então, basicamente, o hemidesmossomos na região basal da célula vai ligar o tecido epitelial ao tecido conjuntivo, tá? Junções comunicantes, conexina, tá? Qual que vai ser a fixação intercelular dessa célula? Ela não tem uma fixação desconhecida. Então, as junções comunicantes ainda não se conhece. Ela associa com filamentos de actina, filamentos intermediários, tá? Mas ela cria um conduto. Ela cria uma conexão entre duas células adjacentes para a passagem de pequenos íons e micromoléculas, né, de informação. Então, isso é bem importante aí para toda a manutenção, para toda a homeostasia do tecido epitelial. Bom, como a gente já começou a falar aqui da região basal do tecido epitelial, a gente vai falar um pouco sobre os componentes da membrana basal. Bom, gente, então a lâmina basal, na membrana basal, mais precisamente dito, ela é uma estrutura, né? É uma camada densa de glicoproteínas especializadas de matriz extracelular que consiste em uma lâmina basal e uma lâmina reticular. Então nós temos essas duas lâminas aí organizando para formar essa estrutura que a gente denomina de membrana basal. A lâmina basal ela consiste em uma estrutura de polímeros de laminina com uma superestrutura de colágeno tipo 4, subjacente que proporciona o local de interação para muitas moléculas de adesão. Já a lâmina reticular, nós vamos ter a composição basicamente de colágeno, né, do tipo 3. E é nessa estrutura de colágeno do tipo 3 que vai haver a fixação da lâmina basal. Então a lâmina basal se fixa na lâmina reticular através desse colágeno do tipo 3, por meio de fibrilas de ancoragem, né, através do colágeno do tipo 7, que vai estar presente na lâmina basal. E as fibras elásticas por meio de miofibrilas de fibrilina, né? Então nós vamos ter lâminas elásticas aí próximas às estruturas e a fibrilina que vai facilitar, né, esse processo aí de ancoragem. A membrana basal ela vai atuar como local de ancoragem dos epitélios ao tecido conjuntivo, compartimentaliza o tecido, né? Filtra substâncias que se movem para dentro e para fora do epitélio. Então, tudo que entra e sai do epitélio passa por essa malha que a gente denomina de membrana basal e vai haver, então, um processo aí de filtração do que vai passar, fornecendo suporte durante a regeneração dos tecidos e está envolvida no processo de sinalização da célula. Então, o que acontece? Essa membrana basal, né, toda essa estrutura da lâmina basal e da lâmina reticular vai filtrar o que vai entrar e sair aqui para esse tecido epitelial. Além disso, alguns estudos dizem que essa membrana basal ela é extremamente importante para a manutenção da diferenciação da célula epitelial, uma vez que, em caso de neoplasia, por exemplo, neoplasia de origem epitelial,
essa membrana basal ela perde a sua característica e isso facilita a invasão aqui do tecido conjuntivo subjacente e possivelmente, né, um processo aí metastático. As adesões focais consistem em junções de adesão dinâmica constituídas de integrina que prendem os filamentos de actina à membrana basal. Então, o filamento de actina, né, aqui do citoesqueleto, ele vai ser fixado aqui na membrana basal através das moléculas de integrinas, que são moléculas transmembrana que vai estar aqui nessa região. Né? Então, aqui a gente tem representado em verde, que são as integrinas, e eles vão estar ligados aqui a essas moléculas polímeros aqui, tá? Os desmossomos são junções de adesão estáveis formadas por integrinas que ancoram os filamentos intermediários à membrana basal por meio de placas intercelulares. Já o M-desmossomo, diferente aqui, né, dessas moléculas de integrinas que estão fixando os filamentos de actina, os M-desmossomos fixam os filamentos intermediários. Os M-desmossomos são compostos de tipos específicos de integrinas, tá? Então tomem cuidado para não confundir isso daí. Bom, então basicamente o que a gente tinha para falar sobre esses complexos era isso. Eu vou mostrar aqui para vocês agora as estruturas histológicas dos diferentes tipos de epitélio. Então aqui o primeiro estrutura que a gente vai ter, a gente consegue observar que isso aqui é um olho. Nós vamos ter um epitélio simples pavimentoso, né? Então aqui na verdade está parecendo ser um pouco mais cúbico, né? Mas na verdade é um tecido aqui pavimentoso. Esse tecido pavimentoso ele vai revestir toda a estrutura aqui da córnea presente no olho, tá? Então é um revestimento aqui interno da córnea. Então a gente consegue observar aqui esse epitélio simples, a gente consegue ver o núcleo das células e logo abaixo a gente consegue ver uma malha fina que a gente pode entender isso aqui como a membrana basal, apesar de aqui não ser apenas moléculas de membrana basal, a gente pode ter outras moléculas de colágeno que vão estar aqui logo abaixo a membrana basal, que pode facilitar aqui essa visualização dessa malha, certo? Aqui nós vamos ter um epitélio simples cuboide. Aqui a gente consegue observar, né, esse epitélio ele é bem cuboide. Observem que o núcleo da célula é um núcleo bem circular, diferente do epitélio estratificado, que é um núcleo um pouco mais achatado. Aqui a gente consegue ver bem pouco, né, a região onde que seria a região da membrana basal. É quase que imperceptível aqui a região de transição entre tecido epitelial e tecido conjuntivo, certo? Lembrando que aqui nesse tecido conjuntivo nós temos uma área um pouco mais densa, no tecido conjuntivo um pouco mais denso. Aqui nós vamos ter um epitélio simples colunar. Então observem aqui essa região, né? As células são realmente bem colunares, tá? Então a gente consegue observar esse núcleo um pouco mais oval, a altura das células bem maior em relação aqui a sua largura. Aqui a gente consegue observar algumas regiões onde são as glândulas, tá? As glândulas que estão aqui nessas regiões. Antes de passar, vou mostrar para vocês aqui, só a título de conhecimento, os diferentes tipos de glândulas epiteliais que existem. Nós vamos ter as glândulas meróquinas, né, onde o produto, aqui no caso são as glândulas exócrinas. Aqui no caso das glândulas meróquinas, o produto dela é expelido para o meio extracelular através, né, das vesículas aqui presentes no interior das células. Então, quando ela chega aqui na membrana, ela simplesmente vai dissipar aqui o seu conteúdo. Já as glândulas exócrinas, que a gente denomina apócrinas, são glândulas que elas vão, além de, quando liberadas, além de liberar o conteúdo que foi produzido pela célula, ela libera também parte aqui dos seus citoplasma. Aqui nós vamos ter
as glândulas holóquinas, né, que além de liberar o conteúdo produzido, ela libera também, acaba que ocorre a morte celular programada, né, o processo aqui de apoptose. Então tem a ruptura aqui da célula e liberação do conteúdo. Um exemplo disso aqui são glândulas sebáceas, desse segundo aqui de glândulas apócrinas, eu posso dar um exemplo, por exemplo, de glândulas mamárias. Já as glândulas endócrinas, elas vão produzir o seu conteúdo, liberar na corrente sanguínea, e isso daqui vai ter uma sinalização em um local mais distante do organismo. Ah, parecidamente com as glândulas endócrinas, nós vamos ter as glândulas de sinalização paráquina, né, que tem os seus produtos, produzem aqui o composto, libera no meio extracelular, e esse composto ele vai ter uma atuação ali local, tá? Então eu chamo isso de sinalização paráquina. E a sinalização autócrina, a célula produz o composto e esse composto é utilizado pela própria célula. Tanto a sinalização autócrina, paráquina, quanto endócrina pode acontecer no mesmo tipo de célula, tá? Isso não é exclusivo, excludente. Aqui nós vamos ter então um epitélio pseudoestratificado colunar. Então a gente consegue, deixa eu ver se eu consigo dar zoom. Então a gente consegue observar nesse epitélio pseudoestratificado colunar, aqui nós temos a região onde vai ter os cílios, tá? Então aqui nós vamos ter a região ciliada. Por que esse tecido é denominado pseudoestratificado? Porque apesar de a gente observar, né, esses núcleos em diferentes alturas e parecer ser um tecido estratificado, tem-se ideia, né, acredita-se que todas essas células têm a sua membrana celular ligadas aqui à membrana basal. Apesar de que diversos autores já demonstraram que não é possível estabelecer, né, com certeza que todas essas células têm a sua membrana basal ligada aqui na região da membrana basal, mas a gente considera que todas elas têm essa ligação. Então por isso que a gente denomina pseudoestratificado. Por que essas células elas têm diferentes alturas? Porque elas têm diferentes funções. Então as células baixas, né, que são as células menores aqui, geralmente são células tronco. Já as células com diferentes alturas são células adultas que podem ter diferentes funções. Aqui nós vamos ter um tecido pseudoestratificado colunar, que a gente consegue observar a região ciliada, né, onde a gente vai ter os cílios. Aqui nós vamos ter um epitélio estratificado pavimentoso. Aqui a gente consegue observar um tecido epitelial queratinizado, né? Então aqui nós temos um epitélio queratinizado. Aqui nós vamos ter uma região do esôfago onde o epitélio é bem similar, mas a gente não consegue observar a formação de queratina aqui nesse epitélio. Pode haver queratina no epitélio do esôfago? Sim, pode ter queratina no epitélio do esôfago, mas só se esse esôfago ele sofreu algum processo de lesão, principalmente lesão mecânica ou lesão química, tá? Então a gente consegue observar aqui, né, as papilas dérmicas. Aqui no caso do epitélio ele vai ter diferentes camadas, não é o objetivo do nosso estudo agora falar dessas camadas diferentes epitélio aqui, mas a gente consegue observar, né, que a célula, à medida que ela chega nessa camada mais externa, ela tem uma característica um pouco diferente das células que estão aqui nas regiões mais basais. Nas regiões mais basais nós vamos ter aqui, além de outras células, né, células tronco, né, células tronco adultas que vão se diferenciar e se dividir aqui em células epiteliais adultas. Aqui nós vamos ter o tecido epitelial estratificado, aqui do esôfago, não queratinizado, mais uma vez. Então, a gente não consegue observar a camada externa de queratina aqui, certo? Aqui a gente consegue observar, bem visível, a região aqui do epitélio.
Observem que as células elas vão ter muito pouco conteúdo extracelular, então a gente consegue observar aqui as regiões onde vai ter as junções dessas células epiteliais. E logo aqui abaixo nós vamos ter, né, a camada mais basal. Observem que nós vamos ter uma linha bem fina aqui, e é nessa região aqui que nós vamos ter a região da membrana basal. Passando para a próxima estrutura, aqui nós vamos ter um tecido epitelial bem espesso, onde a gente consegue observar uma camada bem espessa aqui de queratina, inclusive mais espessa que o próprio tecido aqui epitelial. Além disso, a gente consegue observar aqui nesse tecido epitelial uma camada onde a gente vai ter melanina, tá? Então essa região mais escura aqui provavelmente é onde eu tenho deposição do pigmento de melanina. Aqui nós temos um outro tecido epitelial estratificado, pavimentoso, queratinizado, então a gente consegue ver aqui a camada de queratina, e aqui nós vamos ter então as células epiteliais. Então observem que toda a queratina ela é originada a partir, né, da diferenciação aí das células epiteliais. Tá? Então a gente consegue observar que tem até as regiões aqui correspondentes onde era o núcleo dessas células. Então a gente consegue observar bem aqui, esse tecido da lâmina está muito bacana. A gente consegue observar aqui as papilas dérmicas, que são essas invaginações aqui no tecido epitelial. Isso possibilita uma maior fixação, faz com que o tecido fique mais firme aí no tecido conjuntivo, além de outras funções. Aqui nós vamos ter um tecido de transição, epitelial de transição. Aqui nós vamos ter um tecido epitelial de transição da uretra, tá? Então a gente consegue observar aí que as células elas têm diferentes formatos e diferentes tamanhos, por isso que a gente denomina de epitélio de transição. E aqui é epitélio de transição que a gente consegue observar na bexiga, né? Então observem aí esse epitélio de transição. Qual que é a importância de eu ter esse epitélio de transição aí nessas estruturas? Durante o processo de distensão da bexiga, esse epitélio ele tem que sofrer um processo aí de distensão também, né? Então as células que estão um pouco mais globosas, que estão um pouco mais cúbicas, elas acabam ficando com um formato um pouco mais pavimentoso à medida que há distensão aí dessa bexiga. Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês deixam no comentário. Até mais.